E a Ele que nós devemos clamar. Então, onde você estiver, independente de que... Não importa, eu não estou falando aqui de religião, me entenda bem. Eu estou falando de ser humano que é dependente de Deus, que precisa de clamar o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que precisa de clamar a misericórdia de Deus. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então tudo que passa, tudo que não vem de Deus é engano, mas Deus é verdadeiro. Então se Ele diz que Ele é misericordioso nas suas palavras, acredite, Deus é misericordioso. E esse tempo vai passar. E muitas notícias abalam pessoas que têm problema de depressão, pessoas que são nervosas, pessoas que se angustiam. Então os grupos, as mensagens têm sido assim cada vez mais em prol disso daí. A gente vamos se conscientizar que o vírus existe, é real, que nós devemos tomar os cuidados e não vai mudar, é um cuidado só, será esse. Não se aglomerar, ficar dentro de sua casa, clamar, buscar a face do Senhor, tomar as precauções, esperar no tempo de Deus. Esse é o que nós devemos fazer. Então não adianta bombardear tanto, com tantas mensagens, se uma hora ela chega e diz que é mentira, outra hora chega outra diz que é verdade, e vai mesclando, e vem uma alegria, depois vem uma tristeza, e começa de cima para baixo, de baixo para cima, tudo, as justiças são cada vez mais. Eu confesso dizer para você que eu não escuto, eu não leio mais, eu prefiro não acessar nem os grupos que assim falam. E se for possível eu saio até do grupo. Porque a gente já sabe o que fazer. Vamos fazer? Vamos fazer. Se nós fizermos, eu tenho certeza, se nós fizermos o que é certo, o momento certo, Deus vai agir. Deus, Ele nunca se atrasa. Deus, Ele chega no momento certo. E quem diz que essa situação, Deus não está no controle, será que você é capaz de dizer que Deus não está no controle dessa situação? Eu não tenho essa capacidade, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. E eu convido você para abrir a Bíblia um pouquinho aqui da palavra do Senhor, porque quem ia ministrar não era eu nessa tarde. Era a irmã que vinha ministrar, e ela, de última hora, disse que não estava com condição de vir no momento, mas aprove a Deus que nós estamos aqui. E eu queria deixar essa mensagem para você, que Deus ardeu no meu coração nesta manhã, lá em casa. Juntamente com meus 2 filhos, a gente estava fazendo o culto doméstico, e em cima a gente estava lendo em cima desta palavra. Já lá em Jeremias, capítulo 32. Jeremias, capítulo 32, a partir do verso 1. Vamos um pouquinho aqui em Jeremias. E depois a gente vai dar uma andadinha aqui, até onde Deus nos permitir, porque a hora já é 5 horas. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então o exército do rei Nabucodonosor da Babilônia a Jerusalém. E Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: por que profetiza tu? Dizendo assim, diz o Senhor: eis que entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele o tomará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os deles. Aleluia. Aí nós pulamos um pouquinho lá no capítulo 6 e diz assim: disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: eis que Ananel, filho de Salum,
Teu tio virá te dizendo: compra para ti a minha herdade, que está em Anadote, pois tenho direito de resgatar para comprá-la. Veio, pois, a mim Hananel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade, que está em Anadote, da terra de Benjamim, porque teu é o dinheiro da herança e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Aí nós pulamos para o 14 e diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma estes altos, este altar de compra, este alto de compra, tanto selado como aberto, e mete-o num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se compararão casas e campos e vinha nesta terra. E depois que deu o alto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo: aleluia. Até aqui a palavra do Senhor nos diz assim. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala aqui de um profeta chamado Jeremias. E nesse profeta chamado Jeremias, ele era no tempo a qual quem reinava era o rei Zedequias. Na época que o rei Zedequias reinava a Israel, a Judá, se encontrava como profeta naquela época Jeremias. E Jeremias, um profeta intercessor, um profeta de mensagens ardosas, comprometedoras, um profeta fiel à palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor, nos diz aqui que Jeremias chega ao rei Zedequias e diz para ele uma profecia. E ao dizer essa profecia, nos lembra que a palavra do Senhor, que o rei manda ele ser preso, manda encarcerar Jeremias. E por pregar a palavra do Senhor, por dizer a verdade, por levar o recado, por tentar corrigir, por tentar direcionar o povo que ali se encontrava em direções erradas, direcionada pelo rei Zedequias. Se nós lermos essa palavra, nós vemos por que essa situação toma. Lá na frente nós lemos aqui nesse mesmo capítulo 32, quando Deus diz que o meu povo virava as costas para mim. Que o povo do Senhor não virava o rosto para clamar, mas sim dava as costas para Deus. Porque oferecia a Baal, a deuses estranhos, ofertas. Porque apresentava seus próprios filhos e suas próprias filhas em sacrifício ao Deus estranho. Aonde Deus disse que nunca mandou eles fazer aquilo. Aonde Deus disse que nunca sentou no seu coração aquilo acontecer. Mas diz a palavra do Senhor que assim eles agiam. Eles agiam daquela forma. E o rei Zedequias concordava, compactuava com aquela situação. E aquela situação, ela cada vez se complicava. Por isso que Jeremias chega ao rei e diz: como está a situação do rei diante de Deus? E o rei Zedequias, de se clamar, de humilhar, de buscar a face de Deus, de se converter, de pedir misericórdia e clamar e chamar o povo. Não. O rei Zedequias tomou uma drástica atitude. Ele encerrou na prisão o profeta, a boca de Deus. Ele encerrou na prisão aquele que poderia livrar. Aquele naquele momento que poderia tirar ele daquela situação, através da sua oração, através da sua súplica, através do seu comportamento, da sua transformação de vida. Deus poderia ter mudado o quadro. Talvez a Babilônia não tenha entrado naquela
naquela cidade de Israel, porque a cidade de Israel e de Judá era protegida por um Deus todo-poderoso, era protegido por Deus de Israel, e não era qualquer Deus que poderia se pôr de pé diante de Deus, só era Deus de Israel, todo-poderoso, e é o mesmo Deus que existe hoje no meio de nós, é o mesmo Deus que olha e vê as nossas ações, as nossas atitudes, e é o mesmo Deus que nos manda a palavra do Senhor, dizendo: conserta-te, te ajeita. É o mesmo Deus que manda profeta. Que profeta, irmão? A palavra de Deus é a profecia viva. A palavra deixada na Bíblia, os evangélicos, a palavra revelada, é o próprio profeta, Jesus falando para mim e para você. É o mesmo Deus que não parou de cuidar do seu povo. É o mesmo Deus que antes de acontecer alguma coisa ruim, ele avisa. Aqui o rei foi avisado, o rei chegou até ele, a palavra de profecia através do profeta Jeremias. Essa situação que assola nas nossas vidas hoje, que está ao nosso derredor, zoando por todos os lugares e países, nós já fomos avisados. Quantos profetas nos já falaram, quantas vezes Deus nos a revelou através das suas ministrações, através dos recados, quantas bocas Deus não usou para que nos livrasse desse momento ruim. E assim estava Jeremias preso, Jeremias encarcerado, e o rei Zedequias confiando no seu poder, confiando no seu reinado, confiando no seu poder próprio. Ele não tinha temor a Deus. Ele perdeu totalmente o temor para com Deus. Por isso que ele cerrou, e ele diz bem claro: por que eu cerrei Jeremias? Porque ele só profetiza coisa contra. Ele não profetiza o que eu quero ouvir. Oh, coisa boa é quando a gente vai para a doutrina. Coisa boa é quando a palavra é um remédio que cura. Pega um pouco de palavra para mim. Coisa boa é quando a palavra vem de encontro, mas ardendo nossas feridas. Sabe para quê? Para que sare. Não tem coisa melhor do que a correção de Deus. Porque a correção de Deus hoje é amanhã um fruto bom colhido. E diz a palavra do Senhor que esse rei, ele prendeu a Jeremias. Por que ele não fez como o rei de Nínive? Por que ele não fez como aquele rei da Síria? Que quando Jonas foi proclamar o evangelho, quando Deus coloca Jonas para ir até lá e pregar aquela cidade, e Jonas passa correndo pela cidade, uma cidade que ele em 3 dias conseguiu pregar, uma pregação totalmente vaga, uma pregação totalmente sem um som, vamos dizer assim, mas precisava de um som se o mandado era de Deus. Se Deus ordenou, se Deus determinou para que ele ali fizesse, não houve nenhuma mudança. Deus determinou e ali aconteceu que ele deveria pregar, e ele pregou naquele lugar. Mesmo que muitas das vezes ele fosse para outro lugar, mas Deus colocou ele naquele lugar que deveria ser falado. E quando Jonas chega naquela cidade, e ele começa a pregar, e a pregação de Jonas era uma só: se converta, porque o Senhor 40 dias vai destruir este lugar. Se converta, porque 40 dias o Senhor vai destruir esse lugar. Eram rápidas palavras, curtas palavras, mas o rei ouviu. O rei deu ouvido. É um segredo nosso, é ouvido que Deus diz para mim e para você. E quando o rei escuta aquelas palavras, o rei não vai usar o seu império que era grande, a sua força que era grande. Eita! O rei era conhecido como um rei muito mau, muito feroz, muito destinado na batalha. Mas ele conheceu naquele dia o quebrantamento do coração e disse: este Deus é diferente, com este Deus eu não vou não. E diz a palavra do Senhor que ele, o rei de Nínive, rasgou as suas vestes reais, se despiu da sua soberania, da sua soberba, do seu orgulho. Diz a palavra do Senhor que aquele rei, ele convocou um decreto para toda a cidade, que homem, mulher, grande, pequeno, rico, pobre, animal, criança, deveria jejuar, deveria se consagrar, deveria pedir a Deus clamor, misericórdia. Só assim o Senhor livraria. Quem sabe assim o Senhor livraria.
Por que Jeremias? Por que Zedequias não fez isso? Por que Ezequias não quis fazer isso? E ele faz aqui, Jeremias faz uma oração. Ele faz uma oração querendo entender por que Deus, aleluia. Porque Deus pede para que ele compre a herdade. Porque Deus pede para ele, ordena a ele que ele compre no lugar falido, no lugar destruído, no lugar que não tinha perspectiva de vida nenhuma. Que investimento seria esse? Mas Deus sabe. Deus sabe no que Deus investe hoje na sua vida. Deus sabe o que Deus está investindo na sua vida, o que manda que eu e você investimos hoje para a vontade e o reino de Deus. Porque Deus sabe o nosso ontem, o hoje, sabe o amanhã e eternamente. E Jeremias faz uma longa oração. E ele começa declarando de Deus que Deus é Deus dos céus e da terra. Ele começa declarando que Deus é soberano, que Deus é maravilhoso, que não há nada comparável. Ele começa dando honra e glória ao Senhor. Até entrar nele na questão de querer saber por quê. Que ele ia ter que comprar aquela herdade, ia ter que lavrar bem direitinho, teria que estar negociada, lavrada com testemunha, guardada, selada. Uma compra de um lugar destruído sem ninguém, sem morador, sem vida nenhuma. Aí no capítulo nós chegamos à conclusão, quando nós lemos o capítulo 37, que nos dá a entender, quando Deus responde para ele, no capítulo aqui 32, versículo 37 e 38, olha porque Deus manda Jeremias investir naquilo que ele achava que não tinha nenhum valor, porque ele não entendia porque o Senhor estava mandando ele fazer aquilo, porque aquela situação chegou naquele rei desobediente, porque aquele caos estava se transformando, se levantando sobre o povo de Israel. Deus que é cuidadoso, Deus que é zeloso. Ele diz no versículo 37 e 38, ele diz assim: eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado da minha ira e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habite nele seguramente. Aí no 38 ele diz: e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Olha por quê? Olha por que Deus respondendo para ele. Por isso, porque Deus ia novamente juntar todo o povo, todos os povos espalhados, o povo que foram cativos, que foram judiados. O Senhor esperou aquele povo naquele tempo, eles se multiplicaram em terras estranhas, eles aprenderam a adorar a Deus em lugares estranhos, onde eles estavam, na permissão ali, na proteção de Deus, eles não louvavam mais, eles não se consagravam mais, eles não mais testemunhavam do Deus vivo que livrou ele lá do Egito, que tirou ele daquela escravidão, que falou com Moisés na sarça ardente, aquele Deus que deu os 10 mandamentos, aquele Deus que abriu o mar, eles não estavam mais ligando. E eles em terras estranhas, eles começaram a lembrar de Deus. E diz a palavra de Deus que eu juntarei, e juntarei todo esse povo, todo o meu povo, que no finalzinho aqui ele diz: porque eu serei o seu povo, e ele será o meu Deus. Essa é a promessa de Deus. Promessa de Deus é cumprida. Por mais que o negócio fique difícil, por mais que o negócio fique assolado, mas Deus tem promessa na tua vida, Deus tem promessa na tua família. O negócio está desandando, o negócio está dificultoso, o negócio ficou difícil, mas Deus está no controle. Quem disse que Deus não está no controle dessa situação? Deus está no controle dessa situação. E é bonito quando ele diz: eu sou o teu Deus, e tu és o meu povo. Deus tem zelo. Deus fez um ser humano, imagem e semelhança do Senhor. E ele, através do seu Filho Jesus Cristo, ele fez uma promessa de salvação, uma aliança de sangue, um pacto eterno que ninguém pode quebrar. Através de Jesus Cristo, nós temos a vida eterna.
o intercessor Jesus Cristo, que nos leva diretamente a Deus, que nos conduz diretamente ao Deus Todo-Poderoso e nos livra de todo mal. Em 2 Crônicas, capítulo 2, capítulo 7, versículo 13 e 14, o Senhor fala. Eu vou ler com as palavras do Senhor. É muito conhecido esse versículo, mas eu não vou falar com as minhas palavras. Eu vou falar com as palavras de Deus, para que anime o teu coração. Quando ele diz aqui no capítulo 7, versículo 13 e 14, ele diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Aí ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Será que não é isso que Deus está querendo hoje? Será que não é esse chamado que Deus está querendo hoje? O despertamento, Deus fala: se eu cerrar o céu, se eu enviar peste, se eu fizer algo ruim acontecer, porque tudo é permissão de Deus. Mas aí ele vai e diz: olha a promessa de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, orar, buscar, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra. Isso é promessa de Deus. Não é a irmã Noésia que está falando, é promessa de Deus. Você tem terra para ser sarada, eu tenho terra para ser sarada. E quem sara a minha e a tua terra está nos dizendo nessa tarde: se humilhe, clame, busque, porque Deus ouvirá no céu e sarará a sua terra. Se a promessa de Deus não invalidará, Deus quer ouvir o seu clamor, Deus quer ouvir a sua oração, Deus quer ouvir você reconhecer esse mundão de gente que agora se reúne no seu lar, na sua casa, amando a sua família, se reunindo, está fazendo algo que Deus queria ontem, que Deus queria antes de ontem, que Deus sempre quer hoje e amanhã, que é um ato que nunca deve ser separado, é a comunhão do homem para com Deus, é a busca do homem para com Deus. Ezequiel capítulo 33, 11. Ezequiel capítulo 33, 11. Diz assim para mim e para você. Deixa eu ler aqui, que eu lembrei agora desse versículo. Ezequiel capítulo 36, 11. 33, 11. Aleluia. Diz assim: e disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta ao seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Você viu o que a palavra do Senhor nos diz? Em Ezequiel capítulo 33, ele diz que não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O desejo de Deus é que o ímpio se converta, o ímpio se arrependa e receba a vida eterna. Esse é o prazer do nosso Deus. Jesus quis dizer que o pensamento que tem o nosso Deus é pensamento de bem e não de mal. Deus tem pensamento bom para mim e para você, de coisas boas. Enche o teu coração. Peça perdão a Deus. Irmão, você não sabe da minha vida. E quem sou eu para saber da sua vida? Mas pedir perdão é um dom. Pedir perdão e perdoar é um dom. Peça perdão a Deus. Peça a Deus: Senhor, me dá mais uma oportunidade. Porque eu preciso, Senhor. Preciso, Deus, te sentir. Peça perdão ao Senhor. 5h25. Lembra que lá em João capítulo 8, quando
Jesus sai do Monte das Oliveiras orando e ele se encontra na praça ou no lugar público. E os fariseus, escribas e fariseus, eles trouxeram uma mulher e lançaram aos pés de Jesus, querendo que Jesus julgasse a causa daquela mulher. E diz assim eles que apanhamos a mulher no ato de adultério. E agora? Na lei de Moisés nos manda predejar. Mas aí tudo que diz. E naquela atitude, naquele ato, Jesus Cristo silenciou-se. Porque Jesus ele não veio julgar. Ainda não. Ele ainda vai ser o nosso juiz. Mas esse momento agora, Jesus veio para nos libertar. Vai chegar o dia que Jesus será o nosso juiz. E quando esse dia chegar, não vai ter mais a chance e a oportunidade dele ser o nosso advogado. Porque ele não vai, ele vai estar julgando as nossas causas. Chegou o tempo para aquela mulher de ser diretamente por Jesus absolvida. De ser dali diretamente por Jesus o advogado fiel. Que quando elas foi lançada ali sobre os pés de Jesus, que não há outro lugar de nós estarmos senão nos pés de Jesus, lançada com seus pecados, humilhada, totalmente ali destruída, prestes a morrer, porque seria apredejado pela lei. Mas Jesus Cristo diz assim para ela no capítulo 10: mulher, onde estão os que te os teus acusadores? Ninguém te acusa. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Talvez seja essa a palavra de Jesus para a minha vida e para a tua vida. Nesse momento de caos que nós estamos vivendo. Talvez Jesus esteja agora advogando a nossa causa à direita de Deus Pai. Diz a palavra que Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Não duvide que nesse horário Deus está sendo ouvido pelo seu Filho Jesus Cristo. E através da minha vida e da sua vida, através de Jesus Cristo, pela minha vida e a sua vida, e pela vida de todos que estão passando por essa situação. Quando Jesus diz para ela: nem eu te condeno, vai-te, não peques mais. Talvez Jesus esteja dizendo para mim e para você: o tempo chegou de absolvição, o tempo chegou de transformação, o tempo chegou de mudança, o tempo chegou de resgate, o tempo chegou de alegria, o tempo chegou de mudança. Aí ele diz uma frase: vai, não peque mais, muda, em nome de Jesus, porque Jesus está advogando a nossa causa. É tempo, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Certa vez Jesus Cristo faz uma oração no capítulo 17 de João, a oração de Jesus que é linda, e essa oração eu me agarro com ela quando Jesus disse no 17 de João, capítulo 17, versículo 15, olha o que Jesus diz: não peço que eu os tire do mundo. É Jesus falando com quem? Com Deus. Não peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Não são desse mundo, como desse mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aí no vídeo ele diz: eu não rogo somente por estes. Lá Jesus está falando no tempo que ele andava com os discípulos, nos 33 anos, os 3 anos que ele passou na terra, Jesus orava como homem e como Deus. Mas essa oração está até hoje. Olha aqui no versículo 20, como ele diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. É até onde esse versículo? Até agora. Eu rogo não só por esses que estão agora comigo, mas por todos aqueles que crê pela palavra do Evangelho, que hão de crer em mim. Eita, aleluia! É por mim, é por você, é pela sua casa, é pela sua família,
é por alguém que ouve essa palavra, talvez não esteja escutando agora, mas se essa live for compartilhada e chegar nos ouvidos de alguém, seja esse a oração que te alcance, a oração de Jesus, que não só pelos discípulos, pelo Tiago, João e os demais, mas por Noésia, por Maria, por João, por você, por todos aqueles que hoje escutam a palavra de Jesus e deixa ser abraçado por Ele. Creia, meu amado. Creia, minha amada. Creia em Jesus. Creia e será salvo. Tu e a tua casa. É tempo de libertação. Deus está chamando um particular com o povo. Deus está chamando um particular com a sua igreja. Deus está chamando um particular com toda a população. Lá no capítulo 26 de Isaías, me lembrei agora, deixa eu ler para nós encerrarmos. Capítulo 26 de Isaías, olha o que diz. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha a tua porta sobre ti, esconde-te só por um momento, até que eu passe a ira. Aleluia! Recebe nessa tarde, Isaías capítulo 26, 20. Vai, povo, vai, pois, povo meu, entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira do Senhor vai passar. Esconde. Jesus Cristo disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, em secreto, ora ao Pai, e o Pai em secreto ouvirá e te responderá. Isso o Senhor Jesus Cristo disse. Isaías diz lá em 26, entra momento de entrar no quarto. Entrar no quarto não é para dormir. Entrar no quarto não é para assistir. Entrar no quarto é para se reservar. É para entrar na presença de Deus. No secreto com particular com o Senhor. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E espera só um momento. Deus diz que é só um momento. Até que passe a ira. Aleluia! Louvado e engrandecido é o Senhor nosso Deus. Chegou o finalzinho do programa. É tempo de semear. Passamos 3 minutos aqui do programa da rádio. Quero agradecer a todos vocês que juntamente conosco ficou pela Brasil FM 106,7, pela internet, pelo aplicativo Rádio Next, pela a live aqui, juntamente conosco. E eu quero pedir que você compartilhe, não porque é o programa da irmã Noésia, compartilhe essa palavra, que eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela tem direção, ela não volta vazia. Compartilhe, me ajude, você que vai chegando agora na live, você que nos escuta, compartilhe esta ministração nessa tarde. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Rogo a Ti, Senhor, rogo a Ti a Tua misericórdia, ó Deus, meu Senhor Jesus Cristo. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Fica com Deus e até sábado, se assim nos permitir o Senhor. O que no passado fez, o que faço é confiar no que Deus faz e fica tudo bem. Aleluia. Glória a Deus, que Deus abençoe todos vocês que ficaram conosco aí pela live. Obrigada, viu? Que Deus abençoe, compartilhe, nos ajude a semear esta palavra. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Um abraço para todos vocês. Amém.